Oh, isto hoje está um belo dia de chuva, hein? Até apetece conduzir assim, a Dona Cristina. Vai toda contente aí a conduzir, debaixo de uma carga de água que não se vê nada à frente. Não se vê nada à frente. Bom, há dias assim no autocaravanismo, não é? Não é sempre solinho. Bem, isto hoje está mesmo um dia... Está azul. Côte d'Azur, olha, estamos aqui na Côte d'Azur, estamos, mas o sol é que não está cá hoje. Vamos embora continuar a fazer quilómetros, não é? É pena que a chuva, está muita chuva e Não se vê paisagem, não se vê nada. no poeiro. É, tá. Vale, é que estamos em autoestrada, senão seria pior. Viemos para a autoestrada precisamente para evitar ir na Nacional debaixo desta carga d'água. E além Não disso, consegue fazer a quilómetros. estrada nacional eram mais 100 e tal quilómetros. Sim, é até mais ao 100 e destino. tal, mais 190 quilómetros. Mais 190 quilómetros até ao destino. Quer dizer, se formos a ver em custos, Se bem que ela por ela. Estamos a sair de França. Faltam 20 km para a fronteira com a Itália. É domingo. estamos no Mónaco. Estamos a passar a zona de Mónaco, a zona onde começam os túneis, viadutos. A partir de agora até chegarmos ao destino vai ser quase sempre assim. Os companheiros autocaravanistas que fazem estas estradas sabem o espetáculo que é passar aqui nestes túneis e viadutos, são centenas de quilómetros, sempre alternando entre um túnel e um viaduto. Vale é que é domingo. É domingo. Senão tínhamos caminhões aqui. Seria Por isso mais é que difícil aproveitámos, circular. fizemos de maneira a coincidir o domingo com este percurso hoje, Sim. para não apanhar o trânsito dos carros pesados, né? Dos caminhões. Ora bem, mais uma portagem, lá vamos nós decifrar qual é a baia que será, pode-se encostar aqui à direita, que dá para carros, caminhões, dinheiro e cartões. Depois, quando nos aproximamos, temos que confirmar qual é, portanto, olha, que está ali à frente com cartões, não está? Está. É aqui, vamos sempre por aqui fora, ali não, à direita não dá porque tem coisa, portanto vai ter que ser aqui uma destas, aquela está barrada em altura, não é? Onde o carro está a ir, portanto tem que ser uma destas aqui, que tem T aqui, né? Ali está reservado a telepiagem, tem que ser essa aí. Esta aqui onde vamos. É, Sim. é essa aqui mesmo, tem cartas, tem tudo aqui. Aqui para cá está bem sinalizado. Esta aqui, também podemos ir para a direita como para a esquerda, pronto, mas pode, vai E aqui. agora vamos para aqui. Vai nesta, pronto. Não tem problema nenhum. Agora toca à Dona Cristina fazer o métier aqui, avança um bocadinho para te posicionares bem. 4 euros. 4,10 €. Missão cumprida. Aqui os túneis já são diferentes. 4.200 quilómetros. Passa-se de um país para o outro e os túneis ficam diferentes, é engraçado. Lá agora começam as portagens italianas, não é? Lá vamos nós aqui tentar perceber como é que isto se paga. Eles estão todos a parar para pagar, portanto. Nossa. E regressamos aos túneis e aos viadutos. Eles aqui em Itália gostam muito de fazer a gente mudar de faixa. Espero que me deduzam isto depois na portagem. Outro dos aspectos curiosos, para além dos viadutos e pontes, esta sucessão que vamos fazendo pela estrada, ponto túnel, é as estufas que sobem as escarpas aqui da montanha. São estufas em vidro e metal, não são como as nossas que são de plástico, de metal e plástico, aqui não. São definitivas, olha, mais um túnel. Estamos a falar é túneis, pontes, túneis. Mas a jornada deste dia estava a terminar.
chegávamos à área de serviço para autocaravanas em La Spezia. Pegámos nas bicicletas, fomos ver onde era a estação dos caminhos de ferro, deixámos-las bem presas, não fosse, enfim, o amigo do alheio, e pouco depois... Estamos em La Spezia para visitar a Cinque Terre. Já comprámos os bilhetes e agora estamos aqui na plataforma à espera que o comboio apareça, mas já está atrasado. Isto aqui em Itália também não é muita hora. Cinque Terre. Olha, afinal vem aí. Ah não, este é o outro. E pouco depois, já devidamente instalados, começámos a preparar as visitas do dia. São 5 localidades, por isso tem o nome de Cinque Terre, que é Roma Gioia, Anara, Cornilhesa, Vernazza e Monterosso. Nós vamos começar por Vernazza, Então vamos embora. e depois fazemos descendente. Era a primeira vez que visitávamos a Cinque Terre. Estávamos na localidade de Vernazza. Apesar de estarmos em outubro, os turistas eram muitos. Então, É pena não estar sol. Se tivesse um dia bonito de sol era diferente. Mas pronto, é aquilo que se tem. E o que tínhamos já era muito. As paisagens eram surpreendentes. Estas antigas vilas de pescadores parecem paradas no tempo. Talvez pelo seu muito difícil acesso ou pela sua localização. Podíamos mostrar as Cinque Terre como se fossem bilhetes postais, mas decidimos mostrar um pouco da vida que está por detrás dessas belas paisagens que aparecem impressas. Pouco depois regressaríamos ao comboio a caminho de Manarola, a próxima paragem. O acesso à localidade a partir do comboio é feito por um túnel onde descobrimos... Para carregar, está a fazer a vindima e para subir usam... Porque isto é sempre a subir e a descer, não é? É verdade, estávamos numa zona de boa produção de vinhos e iríamos comprovar isso mais tarde. Agora vamos visitar a vila. Se a anterior já nos tinha deixado impressionados, Manarola então... Não conseguimos resistir. Vamos lá então fazer umas fotografias. Bilhete postal. Sentíamos-nos bem em Cinque Terre. Tanto que até já nos estava a abrir o apetite. E pouco depois a Dona Cristina, com a ajuda do Google Tradutor, lá ia tentando cifrar a emenda do dia. Parece que se afaste bem, ó Cristina. Estamos aqui em Manarola e estou a ver um vinho Cinque Terre. Bonazzi, Cinque Terre, bem, tem mais algumas coisas que eu tenho aqui escrito que eu já não consigo ver bem, porque entretanto, como podem ver, a garrafa já está a ser reduzida aqui. Vou pôr mais um pouco. A Dona Cristina, para não ficar aqui com ciúmes, também leva. o meu acho que está com... Vai de novo para o frappé. E de facto a refeição é ótima. É uma pizza, um misto de peixe em Manarola. É bom, é isto que é Cinque Terre. É a especialidade da terra. Ó Cristina, agora queríamos apanhar o comboio para a estação seguinte, porque isto é assim, em Cinque Terre são 5 localidades, como já dissemos, cada uma delas com interesse turístico. E nós vamos passando de uma para outra utilizando o comboio. É um passe que se compra, 18 € por dia, e permite entrar e sair sempre que se quer do comboio. Só que só serve para o comboio regional. Agora entramos num comboio que não sabíamos a mínima ideia do que era. Já sabíamos qual era a direção. É o que acontece depois do almoço, do vinho de Cinque Terre. Mas pronto, chegámos à localidade que queríamos, não é? Vamos embora aqui para Reggio Amore. Estamos em Rio Maggiore. E com maior ou menor dificuldade, lá fomos descendo pelas ruas até encontrar de novo o mar. E de novo voltámos a ficar maravilhados com o tipicismo que estas vilas apresentam. A Cristina ainda tentou manter conversa com o autóctone, mas ele, como todos os outros, manteve-se um pouco desinteressado. Isto, os turistas, o que lhe interessava era ver se pingava alguma coisa. Nós continuávamos a deslumbrar-nos com as paisagens. O que vale é que o cartão de memória do telemóvel tinha muita capacidade, porque não parávamos de tirar fotografias. Também podem visitar as Cinque Terre partindo de La Spezia num barco que vai andando de localidade em localidade. Mas agora estava na hora do gelato italiano. Não sei porquê, mas sempre que a Cristina sai das gelatarias vem a sorrir. Aquelas paisagens são tão perfeitas que por vezes até nos esquecemos que há uma vida por trás de tudo isto.
Aqui é um grupo de pescadores que põe um barco na água. As vilas têm um enquadramento muito bonito, mas viver naquelas carpas não devia ser nada fácil. A nossa visita às Cinque Terre terminava. Era a altura de regressar pelo comboio a La Spezia. Milagre, oh Cristina, milagre. Elas estão cá ainda ao final de um dia inteiro. Ainda cá estão, pá. Contra toda a expectativa. Vamos ver para a próxima vez o que é que acontece. Aqui atrás. Tudo é possível. Tudo é possível. Aqui atrás de nós está a estação do Caminho de Ferro, que nos levou para o Cinque Terre. Deslocámos para o centro de La Spezia e fomos visitar a localidade. La Spezia possui o maior arsenal de Itália e dedica-se à produção de armas. Mas também tem paisagens bonitas. E certamente que terá muitos outros motivos de interesse para uma visita mais demorada. Mas nós, depois de visitar a Cinque Terre, enfim, apetecemos era regressar à autocaravana e ir descansar um pouco. Mas antes ainda havia que... Estamos aqui mais de uma hora à procura de uma padaria. Nem padaria, nem supermercado. Queríamos comprar pão porque a área de serviço está aí a 2 km, não? Do Sim, 3 e não do há centro. nada lá à volta. Não há lá nada onde se possa comprar e queríamos ter o pequeno almoço amanhã. Então viemos procurar uma padaria ou um supermercado. Conclusão, as padarias estão fechadas. Fechada, uma hora às voltas e agora encontramos aqui uma lojinha, vamos lá ver se nos arriscamos. Conseguiu, encontramos pão. Conseguimos encontrar pão, foi o último. Agora sim, podíamos regressar à autocaravana para descansar e ficar a pensar no próximo vídeo. Subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos voltar a viajar juntos.